Oi, gente, meu nome é Rafaela, sou estudante do primeiro período de Biologia da UNEC e vim falar um pouco sobre as algas. As algas são seres vivos pertencentes ao reino protista e são de fundamental importância para a vida na Terra, tendo em vista a grande quantidade de oxigênio que liberam na atmosfera, além do fato de serem a principal fonte de alimento de animais aquáticos. Dentro das algas, a gente tem 6 grandes filos: euglenas, dinoflageladas, diatomáceas, algas pardas, algas verdes e algas vermelhas. Sobre as euglenas, elas possuem flagelo, 1/3 delas é fotossintetizante e o restante é heterotrófico. Os heterotróficos, por sua vez, se alimentam de partículas sólidas ou de compostos orgânicos. A reserva energética é o paramido. As euglenas, elas vivem em um ambiente hipotônico, porém elas não têm parede celular. Devido a isso, elas desenvolveram uma estrutura chamada de vacúolo contrátil, que é como se fosse um saquinho, que é responsável por armazenar toda a água que entra dentro dessa célula, impedindo então que ela se rompa por osmose. Dinoflageladas, como o próprio nome já diz, ela possui 2 flagelos. E assim como as euglenas, as dinoflageladas heterotróficas se alimentam de partículas sólidas ou absorvem compostos orgânicos. 20% de suas espécies produzem toxinas, algumas inclusive são responsáveis pela maré vermelha. E algumas espécies também realizam o que a gente chama de endossimbiose, ou seja, vivem dentro de outros seres, como é o caso das águas-vivas, esponjas, anêmonas do mar, entre outros. A sua reserva energética é o amido. E algumas espécies são bioluminescentes. Sobre as diatomáceas, elas não possuem flagelo. A maioria delas é autótrofa, porém algumas são heterótrofas. São importantes componentes do fitoplâncton, ou seja, são fontes primárias de alimento para os animais aquáticos e apresentam a parede celular dividida em 2 partes, que a gente chama de frústula. Sobre as algas pardas, esse é o grupo que possui as maiores algas, sendo capazes, inclusive, de formar verdadeiras florestas imersas. Também são muito importantes economicamente, sendo muito utilizado na culinária japonesa e também pelo fato de possuírem uma substância chamada de algina, que é utilizada na indústria alimentícia e de cosméticos. A reserva energética das algas pardas é a laminarina, que é um polissacarídeo. Sobre as algas verdes, quando a gente fala de evolução das plantas, as algas verdes são as que mais se assemelham às plantas, pelo fato de possuírem uma reserva de amido em seus plastídeos, possuírem uma parede celular composta por celulose, produzirem fitocromo, além de possuírem células reprodutivas muito semelhantes aos anterozoides. Sobre as algas vermelhas, elas são flageladas, são fotossintetizantes e possuem substâncias como caroteno e xantofila que fazem com que ela tenha essa cor avermelhada. Ela é muito importante na produção de uma base de cultura para fungos e bactérias. Também importante para a produção de emulsificantes e na culinária japonesa. Sua reserva energética é o amido das florídeas, que apesar de ter esse nome, se assemelha muito mais ao glicogênio do que ao próprio amido.